Amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui nesta casa de oração. Eu me refiro à igreja, eu gosto de usar esta expressão. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia! E quem falou isso foi o dono da casa. Aleluia! Quando o dono da casa disse isso, ele estava falando: a casa é minha. Aleluia! E a minha casa é local de oração. Glória a Deus! A minha casa é local de relacionamento. Minha casa é local de envolvimento comigo. A minha casa é local de tremor e de tremor na minha presença. Aleluia! Mas eu estou pronto a ouvir o clamor do meu povo que entra na minha casa Aleluia! e quer ter um relacionamento comigo. Glória a Deus! Eu louvo e exalto a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta casa de oração, fazendo parte deste culto de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu me alegro em ver a cada um dos irmãos. Está ali o nosso amigo Ismael, servo de Deus, um grande amigo, um grande irmão, sua esposa, Andréia, sua sogra, o nome da irmã, pastora Lúcia. Enfim, tenho o prazer em conhecer todos os irmãos aqui. Faz algum tempo que a gente vem, enfim, programando para vir aqui. Até na questão do ano passado a gente vinha, mas eu passei por uma situação relacionada a uma cirurgia. E o servo de Deus da vida com Deus, da caminhada com Deus, passa por muitas coisas. O servo de Deus, ele tem certeza de duas coisas na sua vida: sobre a vontade de Deus e o que acontece também a permissão dele. Porque Deus, quando Ele quer, Ele tem o poder de nos livrar de toda e qualquer situação. Mas agora tem situação que Ele vai permitir, Ele vai entrar com você no negócio. Eu vou falar para você entender melhor. O caso de Daniel, por exemplo. Os irmãos bem conhecem a história e sabem. Deus não tinha o poder de livrar Daniel da cova sem entrar na cova. Deus tem todo o poder para isso. Ele não recuou na sua fé em 3 vezes ao dia orar, mesmo sabendo de um edito que foi assinado e que o tal seria lançado na cova dos leões. Deus poderia livrar Daniel de entrar na cova, mas Deus optou fazer diferente. Eu vou entrar contigo na cova. Vou entrar contigo na cova. Vou fazer o meu nome glorificado na tua vida, Daniel, na cova. Vou sair contigo da cova. O meu nome vai ser glorificado contigo saindo da cova. Diante do rei, diante de todo mundo antigo, o meu nome será notório, porque eu decidi entrar contigo na cova, sair da cova e fazer o meu nome glorificado entre as nações, porque eu sou Deus. Passei um processo, irmão, de cirurgia, 18 dias internado, 3 meses sem colocar o pé no chão, mas o meu Deus entrou comigo neste processo, manifestou a glória dele dentro do hospital, e eu saí dando glória ao nome do Senhor, porque este Deus a qual eu sirvo e você serve, Ele é fiel e tem todo o poder. E havia muitas das vezes vontade de vir aqui mediante essas circunstâncias, não aconteceu, mas hoje aconteceu, e tudo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Está ali meu amigo Ismael, falou um pouco a respeito de uma situação que Deus assim agiu em prol da vida dele, e ele já começou a falar. Agora eu vou falar a minha parte, para que os irmãos entendam. Eu estava trabalhando na minha confecção, e de repente eu ouvi uma voz, e a voz disse assim para mim: meu servo, levanta e sai. Que negócio é esse, Jesus? Meu servo, levanta e sai. Eu saí. Agora segue reto. Eu fui.
Vira aqui. Fui. Quando eu peguei a rua, fui. Estava lá o Ismael. Era o Espírito Santo de Deus agindo em prol da vida dele. Porque ele estava enfrentando um momento muito difícil. E havia um pensamento na sua mente que não agradava a Deus. Mas naquela hora o laço foi quebrado. O nome de Deus foi glorificado. Está aqui um pastor que serve a Deus e prega a palavra de Deus. Porque Deus trabalhou a favor do seu filho. Ele está aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque o adversário tramou a situação, mas Jesus chegou primeiro, porque Ele é fiel. Louvo e exalto a Deus todas as vezes que eu vejo Ismael, até mesmo a situação do seu casamento. Essa fase ele enfrentou um processo muito difícil. E nós entramos num propósito de oração, uns 6 meses, não foi, Ismael? Quase um ano, passou. E nós ficamos orando 2 vezes na semana. E Deus fez um grande mover a favor da vida do Ismael. Abriu as portas, preparou a sua companheira que está do lado dele, a nossa irmã Neia. Deus fez grandes coisas, porque quando o servo de Deus ora, as mãos de Deus estão estendidas para trabalhar a favor daquele que dele espera. Glorifica a Deus por isso. Agora vamos entrar no texto, mas isso é um pouco das maravilhas que o nosso Deus faz e tem poder de fazer, porque Ele tem poder de fazer muito mais, porque Ele é Deus. Vamos entrar no texto da palavra de Deus. Vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 16, verso 1. Depois nós vamos para o capítulo 18 do livro de 2 Reis. Aleluia. E depois nós vamos para o verso 20. Dentro do tempo que temos. 2 Reis, capítulo 16, verso 1. E no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jorão, rei de Judá. Capítulo 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Vamos agora lá para o capítulo 20. Dentro do tempo que temos, nós vamos trazer uma palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, os teus servos já têm nos apresentado em oração, mas a tua palavra apresenta que quanto mais oração, mais comunhão, mais intimidade. E tu sabes, ó Pai, o quanto eu preciso de ti. Continua falando neste lugar. Alabacala suri me canta. Através da palavra da ciência, através da palavra da sabedoria, ó Deus, e que o teu nome possa ser glorificado mais e mais neste lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, e já te agradeço. Amém. Podeis nos assentar. O texto, ou os textos a qual lemos, tem muito a ver com a vida e a história de um dos grandes reis de Judá, que foram usados de forma muito extraordinária nas mãos de Deus, e eu admiro muito a sua postura,
a sua conduta no seu reinado, no desenvolvimento do seu ministério, enfim, do seu serviço a Deus, da sua comunhão com Deus como rei, devido à sua intimidade. Eu quero trazer hoje um pouco a respeito do rei Ezequias. Nós vamos falar um pouco a respeito da vida deste rei. Diz-nos o texto sagrado que ele reinou sobre o reino do sul. E os irmãos bem sabem e conhecem a história, que no tempo de Roboão, as tribos de Israel se dividiram. E o rei Ezequias foi um dos reis do reino do sul. E a Bíblia revela que ele foi um bom rei. Mas eu quero destacar algo que foi lido no capítulo de número 16. Quando nós estudamos a Bíblia, nós logo vamos compreender que Ezequias, ele foi filho de Acais. E diz o texto sagrado que este rei, o pai de Ezequias, por nome de Acais, ele foi um mau rei. O porquê? Se você ver no capítulo 16 e verso 4, por exemplo, você vai compreender que este Acais, ele andou pelos caminhos de pecado dos reis de Israel. As abominações que aqueles reis cometiam. E ele chegou ao ponto de andar também segundo as abominações dos gentios que estavam na terra de Canaã antes do povo de Deus tomar a terra prometida. Este rei foi um mau rei. Para que os irmãos entendam bem como este rei foi cruel. O texto sagrado vai dizer que ele se voltou à idolatria de uma forma tão terrível, a ponto dele tomar um dos seus filhos e passar pelo fogo a Moloque. Um ato bárbaro, um ato cruel, um ato terrível. E se tratando de um rei que reinou sobre Judá, que conhecia a lei do Senhor, mas desprezou a vontade do seu Deus e cometeu esta atrocidade. Foi um rei muito mau. Mas sabe o que eu acho interessante? O texto vai dizer que ele teve um filho por nome de Ezequias. Mas Ezequias, ele tem um marco já no começo da sua narrativa bíblica e da sua história. Porque ele desejou e optou em seguir o caminho inverso do seu pai. A palavra de Deus nos diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, não se desviará dele. Isso fala a respeito do exemplo de um pai na sua conduta, na sua vida espiritual, material e em todos os sentidos. Mas por que eu trouxe este versículo? Acais foi um mau exemplo, e seu filho não seguiu o exemplo do seu pai. Ele preferiu ficar com a palavra de Deus. Ele preferiu ficar com a vontade de Deus. Ele preferiu obedecer a lei do Senhor. Ele preferiu obedecer os mandamentos do Senhor. Tem muita gente que é engraçada. Eu vou andar errado porque tal homem andou errado. E para mim ele era referência. Eu vou andar errado porque meu pai andou no caminho errado. Mas o poder de escolha está sempre nas tuas mãos. A palavra de Deus está aí nesta noite, trazendo à existência os textos e dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho, diz o Senhor. Ezequias escolheu o melhor caminho, que foi o caminho da palavra. Escolha nesta noite o melhor caminho. O melhor caminho para a tua vida hoje é o caminho da palavra. Deixa os maus exemplos para trás. Siga o exemplo da Bíblia. Siga o exemplo de Jesus. Siga a vontade do Deus eterno. E Deus será com a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Seu pai foi um mau rei.
escolheu o caminho errado. Mas Ezequias escolheu o caminho da palavra, o caminho do temor do Senhor, o caminho da obediência. E o capítulo de número 18 fala a respeito disso, que ele começa a reinar, e ele começa seguindo à risca o temor do Senhor. Ele começa seguindo à risca aquilo que Deus determinou dentro da lei, dentro da palavra de Deus para os seus filhos. Diz o texto sagrado que ele começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, e ele começa agora o seu reinado de uma forma brilhante, seguindo ao oposto do que o seu pai seguiu. E o que é interessante é que ele começa agora a executar os mandamentos de Deus, e ele luta de forma ferrenha contra a idolatria. Se os irmãos estudarem o capítulo de número 18, vocês vão ver que ele se levanta e faz a vontade do Senhor. E ele começa agora a lutar contra o contexto da idolatria. Porque no reinado de Acais, seu pai, e de alguns reis maus que passaram pelo reino de Judá, a idolatria tomou conta. Os ídolos tomaram conta. Os cultos pagãos tomaram conta. Mas agora ele se levanta com a responsabilidade de ajeitar e ajustar essa situação. Porque agora ele era o rei. E isso vinha dele fazer. Ser fiel ao Senhor e aos seus mandamentos. Ele queria a presença de Deus manifestada no reino. E isto aconteceu. Mas para a presença de Deus se manifestar, muitas das vezes as situações que desagradam a Deus têm que sair. E ele, muito sábio e inteligente, temendo ao Senhor e a sua lei, quando assume e vê o contexto de idolatria espalhado, e ele se levanta contra. E ele agora começa a tirar os altos, a remover os bosques, e a combater o contexto da idolatria e a restauração do culto do contexto de Judá. Aleluia! Isso é tão interessante, irmãos, que, por exemplo, o verso de número 4 diz que ele o combate ao contexto de idolatria, para que a glória de Deus se manifestasse. Até mesmo surge em destaque aqui a famosa Neustã. Os irmãos bem sabem, conhecem Bíblia, estudam o texto. O que se refere a esta palavra Neustã? O texto sagrado nos diz que em certa ocasião, os filhos de Israel no deserto pecaram contra o Senhor. E os pecados trazem consequências. E naquela ocasião, aquele pecado trouxe uma consequência muito dura. Houve no contexto do Israel, dos filhos de Israel, serpentes ardentes em juízo por consequência do pecado. E os filhos de Israel estavam cientes que pecaram contra o Senhor. E eles agora vão ao encontro de Moisés. Moisés, ora Deus, para que tire do nosso meio as serpentes ardentes, porque muitas gente estão sendo atacadas no arraial. Ora Deus, para que remova as serpentes ardentes. Sabe o que Deus falou? Eu não vou retirar não. Eu não vou retirar. Eu vou agir com uma ação de misericórdia, mas não vou remover. Moisés, levanta uma serpente de bronze sobre uma haste, da forma que eu vou te dirigir. E será que quando essa serpente de bronze for levantada sobre uma haste, todo aquele que for picado pela serpente, olhar, ficará vivo. Uma ação de misericórdia da parte de Deus. Deus não removeu as serpentes ardentes, mas dependia do tal que foi picado pela serpente, olhar para aquela ação de misericórdia por ordem de Deus, que era aquela serpente de metal levantada em uma haste, e o tal que assim fazia ficava vivo. Aleluia! E os irmãos bem entendem, sabem muito bem que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando cumpriu o seu ministério terreno, uma certa vez ele disse: assim como Moisés
levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era como se Jesus estava dizendo, do mesmo jeito que os filhos de Israel foram picados pela serpente, mas tiveram que olhar para aquela serpente de metal, e o que assim fazia, não morria. Olhai para mim, e vocês serão salvos. Disse Jesus para a minha e para a tua vida. E se você está aqui, foi porque você olhou para esse Jesus. Você deu ouvido à mensagem de salvação, então te prepara. Deus tem palavra para a tua vida nesta noite. Sabe o que eu acho interessante? Esta serpente de metal foi uma ação de misericórdia. Mas se você meditar no texto, você vai ver que muito tempo mais para frente, aquilo que era apenas um símbolo, uma ação de misericórdia para aquele momento, virou um objeto de idolatria. Algo que Deus ordenou levantar. Passa-se os tempos, os anos, e agora no tempo do rei Ezequias, aparece aqui como um objeto de idolatria, a qual as pessoas acendiam incenso em adoração. Sabe o que eu acho interessante? Ezequias se levanta com essa postura de atrair a presença de Deus para o reino, e ele tinha ciência disso. Para Deus manifestar a sua presença, o pecado tem que sair. E diz o texto que ele combate a idolatria. Agora toma esta serpente de metal e faz em pedaço. Diz os historiadores, Flávio Josefo, por exemplo, E nesta ocasião, o rei Ezequias, ele toma a serpente de metal, Neustã, faz em pedaços, transforma ela em pó e joga pelo ar. E diz aqui, no território de Judá, só tem lugar para adorar o Deus verdadeiro, que fez todas as coisas. Neustã hoje cai por terra e o culto é restaurado. Neustã hoje cai por terra e o nome de Deus é glorificado. Foi dessa forma que agiu Ezequias. Para Deus trazer a glória dele, para Deus manifestar a sua presença, aquilo que é pecado tem que cair por terra. Talvez o inimigo tenha tentado embaraçar a tua vida naquilo que não agrada a Deus, mas esta noite Satanás não sei, cai por terra e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Tem palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Porque a idolatria se constitui em pecado. Essa Neustã aqui tem um significado muito forte, porque também fala, pastor Josafá, de situações que vêm para a nossa vida e não são pecado, mas pode se tornar. Existem pessoas que trabalham, por exemplo, com um celular, que trabalham com um computador, e é uma ferramenta de trabalho. Mas se você não saber conduzir e não saber administrar aquilo que foi acrescentado na tua vida para ser bênção, se torna uma maldição. E o contexto da palavra idolatria, se você estudar no original, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então esse assunto é muito mais sério do que você pensa. Porque talvez você não se gosta, com certeza, uma imagem. Mas o inimigo tem armado situações para roubar o teu tempo de comunhão, para roubar o teu tempo na oração, para roubar o teu tempo na adoração a Deus, para roubar o teu tempo na intimidade com Deus. Mas nessa noite, a ação do inimigo cai por terra e a tua comunhão será restaurada, porque Deus está falando através da sua poderosa palavra. O culto será restaurado na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Pastor Ademilson, eu estou passando um desânimo tão grande na minha comunhão.
na minha vida de oração. Te prepare, receba nesta noite renovação, palavra de Deus sobre a tua vida. Levanta-te nesta noite na tua comunhão, porque Deus tem muito a fazer. Ezequias aboliu o contexto de idolatria, restaurou o culto em Judá, e diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a cooperar com Ezequias. No verso de número 5 do capítulo 18, diz a palavra de Deus que ele confiou no Senhor, confiou em Deus, porque nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, quando a gente se posiciona, se levanta muita situação, mas Deus hoje nos chama para confiar na palavra dele, porque ele se responsabiliza pela sua palavra. Ezequias confiou de uma maneira tão maravilhosa e tão tremenda, a ponto dele ser chamado filho de Davi. Os irmãos conhecem o texto. O verso de número 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. O porquê que ele usa aqui a expressão Davi seu pai, sendo que o seu pai era Acás? Porque nós sabemos muito bem que Davi foi o rei modelo. Mas ele teve falhas? Teve. Deus perdoa? Perdoa. Claro que perdoa. Nós estamos aqui porque fomos perdoados. Ele nos perdoou, Ele nos amou, Ele nos salvou. Mas agora existe uma verdade sobre Davi que tem que ser falada, e é por isso que Ezequias é comparado aqui com Davi, como filho de Davi. Porque se você observar e analisar, Davi é um rei modelo no contexto do seu coração perfeito para com Deus. Davi nunca se prostrou à idolatria e nem permitiu o contexto de idolatria se espalhar na nação, a tal ponto dele prosperar devido ao seu grande amor ao Senhor, a tal ponto de Davi se tornar e ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E foi o próprio Deus que falou. O porquê? Porque o seu coração era perfeito. O contexto de entendimento de Davi no reino era manter a integridade do culto em adoração a Deus como o único e verdadeiro Deus. É por isso que Ezequias aqui, ele é comparado com Davi seu pai, porque neste ponto ele se igualou com Davi de forma tremenda. O seu reino foi conduzido em uma adoração plena e total ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É dessa forma que funciona. Deus não divide a sua adoração. Ou Deus é o primeiro ou não é. Ou Deus é o primeiro na tua vida ou não é. O negócio com Deus é sério, irmão. O negócio com Deus é dessa maneira. E Ezequias entendeu que era desta forma o caminho de Deus. Não é no teu caminho, não é segundo a tua caminhada, é segundo a palavra de Deus e os preceitos de Deus, que o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia! Ezequias toma esse posicionamento, e o que eu acho interessante é que ele também foi um homem de muita oração, de muito relacionamento com Deus Todo-Poderoso. É interessante aqui o verso de número 6 para ilustrar aos irmãos. O verso de número 6, falando do rei Ezequias e o seu comportamento, diz assim: porque se chegou ao Senhor. Os irmãos entenderam? Ele se chegou ao Senhor. Aleluia! A palavra de Deus nos ensina assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. É você que tem que escolher orar. É você que tem que escolher jejuar. É você que tem que escolher se colocar. A ação vem de você. Se você quiser e se colocar, Deus vai dizer nesta noite: eis-me aqui. Busca
Ezequias entendeu este caminho da intimidade, a ponto de dizer que ele se achegou ao Senhor. É aquele contexto de Enoque. Enoque nos diz a Bíblia Sagrada que ele se converteu quando tinha 65 anos com o nascimento do seu filho. O seu filho, Matusalém. E a partir deste momento, ele decidiu andar com Deus. Só que se você anda com Deus, Deus anda com você. E Enoque andava com Deus, e Deus andava com ele. E Enoque andava com Deus, e Deus andava com ele, a ponto da Bíblia dizer que por 300 anos ele escolheu andar com Deus. E o escritor aos Hebreus nos diz que pela fé Enoque foi transladado para não vir à morte. Porque quando antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus, pelo que Deus o tomou para si, e foi procurado, e não foi achado, porque Deus para si o tomara. Você que tem que escolher andar com Deus. Ah, pastor Ademilson, mas eu já andei mais com o meu Senhor. Mas eu parei na caminhada. Mas enquanto a vida é esperança, Ele está dizendo hoje: eis-me aqui. Só basta você se colocar, que eu renovo hoje a tua vida. E ainda tem jeito para a tua história, porque eu tenho todo o poder para trabalhar na tua vida, na tua comunhão, na tua chamada, na tua casa, no teu trabalho e em todos os contextos e áreas da tua vida. Mas é você que tem que se colocar. Alabacaba suribicando. Ezequias se achegou ao Senhor. E que eu acho tremendo no verso de número 6: ele não se apartou após ele. Ou seja, ele começou a andar com o Senhor. E ele disse: da presença de Deus eu não saio mais. Da presença de Deus eu não me aparto de jeito nenhum. Pode se levantar quem for, pode acontecer o que for, eu não me aparto. Eu mantenho a minha comunhão com Ele. E diz o texto sagrado também que ele guardou os mandamentos do Senhor, que foram dados a Moisés. Vida de comunhão, vida de oração, vida de jejum, vida de temor e de obediência à palavra de Deus. Porque a Bíblia é o livro dos fundamentos para nós. É verdade, aleluia. O Evangelho tem as suas bases. E a base da oração, a base do jejum, a base da consagração, a base da obediência à palavra são os fundamentos para uma vida espiritual bem-sucedida. Talvez o adversário armou alguma situação para estragar com a tua vida, para colocar na tua vida contextos que desagradam a Deus e que te afastam de Deus. Mas Deus hoje fala contigo pela palavra e restaura a tua comunhão nesta noite através da palavra de Deus. E andando desta forma, irmão, não tem como Deus não agir. Porque Deus, Ele age, a forma dele, a maneira dele. Existem pessoas que pensam que Deus vai agir à sua maneira. É por isso que é importante nós vivermos em oração. Porque quando nós oramos, Deus nos molda e nos dirige ao centro da sua vontade. Eita Deus de maravilha! Ele nos molda, Ele nos ensina, Ele nos instrui a andar no centro da tua vontade. É nesse momento que você começa a orar e Deus começa a agir, porque a vontade de Deus está ajustada com o teu coração e o teu coração está ajustado à vontade dele. E é nesse momento que as coisas começam a acontecer. Ezequias tomou este comportamento, levou o reino a um reavivamento, porque o contexto dos sacerdotes da época, por exemplo, em 2 Crônicas capítulo 30, 31, por exemplo, o contexto do culto estava parado.
os sacerdotes não ministravam mais. Os levitas que trabalhavam no trabalho material naquela época no templo não trabalhavam mais. Estavam tendo que trabalhar nos serviços materiais, porque o contexto da idolatria e do afastamento de Deus foi tão grande que os princípios foram desprezados. Mas agora começa a haver um reavivamento entre os sacerdotes. Os sacerdotes começam a trabalhar. Os levitas começam a trabalhar no contexto material do templo. O povo agora começa a se avivar e trazer novamente as ofertas, o dízimo, a restauração do culto. E Deus começa a avivar a linhagem sacerdotal e os levitas, e também o contexto de Judá. E a presença de Deus começa a se manifestar no reino. A tal ponto, amados irmãos, até mesmo a Páscoa voltar a ser celebrada, porque era um princípio que havia se deixado para trás. Mas agora o rei Ezequias começa a trazer, pela ação de Deus, um reavivamento espiritual na linhagem sacerdotal, na nação, e também o contexto da Páscoa. E Deus começa a prosperar o reino de todos os lados. Glória a Deus. Alabacala suri canta. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Alabacala suri canta. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor dos Exércitos. Porque foi isso que Ezequias fez. Mateus 6:33. Em prioridade a Deus. Em prioridade servir a Deus. Em prioridade andar com Ele. Em prioridade fazer a vontade dEle. Em prioridade o querer dEle. E a vontade dEle será realizada na minha vida. E Deus prosperou a Judá de todos os lados. Tudo o que ele tentava fazer, Deus cooperava. Os irmãos prestarem atenção, por exemplo, no próprio capítulo 18, diz assim, no verso 7: e assim foi o Senhor com ele. Sabe o que eu entendo com isso? Deus estava andando com Ezequias, porque Ezequias andava com ele. E agora o reino começa a prosperar de todos os lados. Houve sabedoria na mente de Ezequias, até mesmo para trazer água para ajudar, para fazer coisas maravilhosas que se espalhou por todo aquele mundo antigo, porque Deus estava prosperando o seu povo em Judá. Deus de glória. Mas os inimigos começam a se levantar. O tempo já está acabando. Se levanta um rei por nome de Senaqueribe. E esse Senaqueribe, diz o texto sagrado, conquistou muitas terras com seu exército numeroso. E ele agora se levanta contra Judá. Porque quando nós andamos na presença de Deus, muitas das vezes se levantam adversários. Muitas das vezes o inimigo não fica satisfeito e ele quer se levantar. E isso aconteceu com Ezequias. Ele reinando em Judá, no centro da vontade de Deus, e Senaqueribe agora se levanta. E Senaqueribe, ele tinha um costume. Quando ele ia contra uma nação, ele tinha uma estratégia para trazer temor ao reino que ele queria conquistar. Ele não ia logo de cara, ele enviava emissários. Para resumir, porque as horas já se passam, mais ou menos assim, pastor Josafá. Ele enviou a Rapsaque, uma comissão. E a linguagem era mais ou menos essa: só eu represento Senaqueribe. Não houve reino, não houve nação que pode resistir ao grande rei Senaqueribe. E vocês também não vão ser diferentes. Então, que é um conselho, ó Ezequias: passa a coroa, passa o trono. Nós não precisamos brigar, não precisa de nada disso. É só você sair do trono, o reino agora ser meu, e está tudo certo. E não pense você que você vai se livrar, porque as nações não conseguiram se livrar. E não vai ser o teu Deus que vai te livrar.
Ezequias passou por este contexto de afronta. É, Deus. Mas Ezequias era um homem de muita oração. E de comunhão com Deus. Quando chega às suas mãos a carta de afronta de Senaqueribe, diz o texto sagrado que ele vai orar. E ele apresenta aquela carta e diz: olha, Senhor, as afrontas e as ameaças que Senaqueribe falou contra ti. E diz o texto que Deus inspira o profeta Isaías, filho de Amós, e é lançada uma palavra profética, e Deus manifesta e diz: olha, Ezequias, desta peleja você não vai ter que pelejar não precisa ninguém se apavorar, porque quem vai pelejar sou eu. Diz um texto sagrado no mesmo livro dos Reis, no capítulo 19, verso 35, que Deus ouviu a oração de Ezequias, e Deus envia apenas um anjo no arraial de Senaqueribe, e aquele anjo sozinho destruiu o exército de Senaqueribe. 185 mil homens caíram pelas mãos de Deus, e por ordem do anjo do Senhor, que foi ordenado por Deus, e Senaqueribe foi abatido através do poder da oração. E Senaqueribe fugiu, diz o texto, foi para Nínive e morreu à espada, morto pelos seus próprios filhos, porque não há quem brinque com este Deus. Este Deus tem todo o poder das mãos, e Ele ouve a oração dos seus filhos. Eu quero agora interpretar, talvez nessa noite você entrou aqui em oração, porque Senaqueribe, espiritualmente falando, Satanás se levantou com as suas afrontas contra a tua vida. Mas diz o Senhor nesta noite: o teu adversário é abatido, Deus guerreia ao teu favor, e o nome do Senhor será glorificado dentro da tua casa. Alguém olhou para dentro da tua casa e disse: esta causa está perdida. Não está, porque você colocou nas mãos daquele que tudo pode. Então te prepara, receba resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Deus está respondendo hoje a tua oração. Vai haver mudança no cenário, e o nome do Senhor será glorificado. O tempo já passou. Vamos concluir essa breve meditação. Ezequias foi um homem que viveu debaixo de muita oração, e até mesmo no contexto de enfermidade. Ele foi um homem que viveu em oração. Para concluir o capítulo de número 20 e encerrar essa meditação, mesmo tão vitorioso, as batalhas se levantam, e o servo de Deus, o justo, muitas das vezes é provado. E Ezequias agora passa por um contexto de enfermidade. Sabe o que é interessante? Era um homem que tinha muita condição, sim ou não? Sim. Muita prosperidade no seu reino. Ouro, prata, pedras preciosas, muitas bênçãos, muitas conquistas. Mas muitas das vezes o recurso humano falha. É verdade. Tem situação que os recursos humanos não alcançam. Foi o que aconteceu aqui. Ele agora é atingido por uma enfermidade, era mortal. Esperava a palavra de Deus. E o que aconteceu? A palavra veio. Não veio uma palavra tão boa, irmão. Não veio não. Profeta Isaías vai ao encontro de Ezequias e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quero deixar bem claro que o contexto aqui não era de pecado, porque a sua vida era íntegra para com Deus. Deus apenas estava dizendo: chegou o momento, você vai morrer, prepara o reinado, porque outro vai assumir. Eu sou o Senhor, e assim vai acontecer. E ele entendia a voz de Deus e não falou nada com o profeta, porque naquele tempo a coisa mais fácil, pastor Josafá, era matar o profeta. Mas ele conhecia a voz de Deus e sabia quem falou com ele. Ele diz: eu vou falar com aquele que me chamou.
Imagina a cena. Isaías sai, ele vira o rosto para a parede e começa a orar e chorar, orar e chorar. E diz o texto que ele começa a orar e chorar, e ele ora e apresenta a fidelidade. Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei em sinceridade e integridade de coração para contigo e diante dos teus olhos. Ele apresentou o contexto da fidelidade. Não reclamou, não murmurou, apresentou: Senhor, tu sabes que eu sempre andei contigo. Tu já me disse o que vai acontecer, mas eu estou nas tuas mãos. Se tu quiseres, tu podes reverter este quadro. Diz o texto: o profeta Isaías ainda estava no pátio, e veio a voz de Deus e disse assim: volta, vai até Ezequias e diz: assim diz o Senhor, Ezequias, tu és o chefe do meu povo. Deus está dizendo para ti: eu vi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Te livrarei dos inimigos, te livrarei do exército do rei da Síria, livrarei esta cidade por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E através da tua oração, eu acrescento 15 anos de vida à tua história. 15 anos de vida acrescentado é coisa que só Deus pode fazer. É verdade, aleluia. Coisa que só Deus pode fazer. Só Ele tem o poder de fazer. Aleluia. Milagre é só Deus que pode fazer. Glória a Deus. Ezequias orou e houve uma manifestação de resposta de Deus, e 15 anos de vida lhe foram acrescentados. A cura chegou, e ao terceiro dia estava ele entrando na casa do Senhor. Houve sinal e maravilha como testificação que Deus faria. Porque quando houve a palavra de cura, ele disse: mas qual sinal que há de ter? Que eu entrarei ao terceiro dia na casa do Senhor e serei curado desta chaga. O relógio de Acaz, diz a Bíblia Sagrada, que houve um movimento, um grande sinal de Deus, e o dia se estendeu, e o nome do Senhor foi glorificado. E eu imagino agora Ezequias ao terceiro dia, entrando no templo para glorificar e adorar ao Deus que acrescentou 15 anos de vida na sua história. E tudo que Deus faz tem um propósito, porque diz o texto sagrado, no capítulo de número 21, que ele teve um filho por nome de Manassés. Se você estudar a linhagem do nosso Salvador, passou por Ezequias e por este Manassés, porque Deus sabe como trabalhar. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele continua operando sinais e maravilhas. Ele mata e faz viver, fere e faz sarar. Ele é poderoso na batalha. Ele ouve a oração do seu povo e responde a oração do teu povo. Nessa noite, receba a vitória de Deus sobre a tua vida pela palavra. Esta causa não está perdida. Deus vai visitar o teu interior e um grande milagre vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Ele continua sendo o mesmo e não muda. Nosso tempo já se foi. Com a permissão do nosso pastor, quero pedir que os irmãos coloquem de pé.